No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o Sr. João Miguel Ferreira, médico e cientista brasileiro reconhecido mundialmente, faleceu aos 85 anos em sua casa do campo, na vila de Jardim das Flores, no interior paulista. Ele era conhecido por seus colegas e pacientes como Miguel, um homem cuja vida foi marcada pelos ideais da medicina, pela ciência e pelo amor à natureza. Nascido em Jardim das Flores, Miguel cresceu rodeado de campos e matas, desenvolvendo desde muito novo um profundo amor pela natureza. Aos 17 anos, ingressou na Universidade Federal do Paraná para estudar biologia, onde se graduou com destaque em 1960. Em seguida, mudou-se para a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde se formou em 1964. Ao longo dos anos, Miguel tornou-se um médico e cientista respeitado pelo seu trabalho incansável na busca por novas soluções para doenças que afligem a humanidade. Miguel dedicou quase 50 anos de sua vida ao serviço da saúde pública, dividindo tempo entre a clínica particular e a atuação como médico voluntário em zonas de crise no exterior. Seu compromisso com a educação foi semelhante, tendo fundado uma escola de medicina que atende milhares de estudantes anualmente. Em 2010, recebeu o título de professor emérito da Universidade Federal do Espírito Santo por sua dedicação às salas de aula e ao ensino prático. Em suas horas vagas, Miguel era apaixonado pela jardinagem, dedicando-se à cultura de plantas medicinais e ao cuidado da natureza em seu terreno. Ele também cultivava vinha, produzindo vinho de qualidade para as refeições familiares. Além disso, Miguel era um entalhador de madeira talentoso, criando peças únicas que encheiam seu lar com vida e amor. Miguel foi casado por quase 60 anos com Maria do Rosário, uma mulher corajosa e dedicada que morreu em 2015. Eles tiveram 3 filhos, Carlos, Ana Paula e Isabel, todos seguindo os passos do pai no mundo da medicina ou da educação. A notícia de sua morte chegou às principais mídias do país, com diversos programas televisivos e rádios dedicando espaço à vida e legado de Miguel. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil detalhado de sua vida, enquanto o Museu Municipal inaugurou uma exposição em sua memória. Em sua casa do campo, cheia de pêssego e fragrância de flores, Miguel foi lembrado pela família e amigos como um homem sábio, carinhoso e dedicado às pessoas e ao mundo que o abraçou todo. Ele será sempre lembrado por seu espírito inquebrantável e pelo legado de ciência, amor e empatia que deixou para a futura geração. Elvira Maria Ferreira, nascida em 1946 na pequena cidade de São José do Tocantinzal, Minas Gerais, faleceu ontem, após uma vida cheia de amor, dedicação e conhecimento. Filha de humildes pais agricultores, cresceu no meio de um ambiente carregado de respeito pelo trabalho e pela natureza. Aprendiz de leitura desde muito pequena, Elvira descobriu logo o poder da educação e decidiu dedicar sua vida à instrução de outros. Conseguiu uma bolsa para estudar em Belo Horizonte, onde obteve um bacharelado em Ciências Biológicas em 1968 e, mais tarde, um mestrado em Educação. De volta a seu município natal, Elvira trabalhou por quase 50 anos como professora de escola pública, despertando no coração das crianças amor pela literatura, ciência e história do Brasil. Por sua dedicação, recebeu em 1987 a Medalha do Mérito Médico, reconhecendo seu trabalho incomum na promoção da saúde mental das crianças. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. A professora Elvira foi modelo para gerações de alunos e colegas, que em _start assistant lembram-se de sua voz calma e suave, sempre encarecida de amor e sabedoria. Com mais de 50 anos de casado, Elvira Maria foi mãe de 3 filhos e avó de 8 netos. Seu lar, em São José do Tocantinzal,
Era um abrigo para a família e toda a comunidade. Sua cozinha sempre estava cheia de pratos deliciosos, como feijão tropeçoado com carne seca, arroz com legumes e frutas caseiras. Seu jardim era o paraíso da cidade, cheio de orquídeas raras e belas, que Elvira cultiva com amor desde a adolescência. Sua paixão pelas flores e plantas também lhe rendeu inúmeros prêmios regionais e reconhecimentos, como o Prêmio Jabuti em 2015, por seu livro Orquídeas de Minas. A tragédia veio em 1998, quando Elvira perdeu seu marido, um jovem e talentoso professor de matemática, em um acidente de carro. Mas a professora não se desfez e continuou a ensinar, consagrando-se à educação até os dias finais. No entanto, sua vida foi marcada por dores e solidão. Seu filho mais velho, um jovem promissor que estudava medicina, faleceria em 2013 em um acidente de ônibus, quando retornava aos braços de sua família após concluir seu curso. Mesmo assim, Elvira encontrou consolo no trabalho e na leitura. Cada noite, ela passava horas em sua varanda lendo romances clássicos brasileiros e escrevendo poemas sobre amor e esperança. Hoje, o mundo a deixa com mais saudade. O telejornal da Globo dedicou-lhe um espaço, e a Rádio Nacional falou sobre sua vida no programa Gente que Faz. A Biblioteca Municipal montou um painel em sua homenagem, cheio de fotos de sua infância até o último dia de vida. Mas Elvira Maria Ferreira será lembrada por sempre, pelo olhar encerado de carinho que tinha para os outros, pela voz suave e sussurrosa das orquídeas em seu jardim e pela dedicação inegável às crianças do Brasil. E aos seus netos, ela deixou uma lição: viver com amor, sabedoria e respeito por todos, como sua avó faria. Fernanda Montenegro, essa mulher de olhar férreo, mas olhos que se põem no olhar e se transformam em lagos de sentimentos, é o verdadeiro tesouro do Brasil. Ela é mais do que uma artista. Ela é uma instituição, um monumento imóvel que voa ao longo dos anos, deixando rastros de emoções e recordações em nossas almas, enquanto nosso coração bate em ritmo sincronizado com a batucada da vida brasileira. Ela é uma dama do teatro, desembarcando na cena como uma tempestade de estrelas que brilham no céu noturno, suas palavras como notas musicais harmoniosas, criando um balanço perfeito entre a paixão e o desafio. Ela é a rainha do cinema, sua presença imprescindível em tela grande, transformando cada filme em uma história única, incomparável. E na televisão, ela é imperatriz, governando as telas com a graça de uma rainha e a autoridade de uma mãe. A versatilidade de Fernanda Montenegro é um dos seus maiores tesouros, capaz de desempenhar papéis desde as mais frágeis avós até as mulheres mais fortes do Brasil, com um coração que bate para o ritmo da batucada e uma voz que nos leva às profundezas dos sentidos. A sensibilidade é outro de seus grandes dons, capaz de transformar cada uma das suas performances em uma obra-prima, sem a necessidade de maquiagem ou cenografia. Ela é o verdadeiro encanto do Brasil, um tesouro escondido no coração da terra. E essa longevidade artística é mais do que maravilhosa, é uma saga que nos leva através dos tempos, mostrando-nos a evolução da cultura brasileira. Fernanda Montenegro é o tempo que passou, o tempo que se passa e o tempo que vem. Ela é a história do Brasil contada em palavras, gestos e emoções. E a sua indicação ao Oscar é apenas um tributo à sua arte, à sua dedicação e ao seu amor pelo teatro, cinema e televisão brasileiros. Mas além disso, Fernanda Montenegro também é o respeito que ela ganhou do público e da crítica ao longo dos anos. Um respeito que não se mede em palavras, um respeito que se vive no olhar, no sorriso e no abraço. E essa presença imponente, essa entrega à arte, transformaram Fernanda Montenegro em algo mais do que humana. Ela se transformou em um verdadeiro patrimônio cultural nacional, em uma herança que o Brasil guarda com carinho e orgulho. Ela é mais do que uma rainha, mais do que uma imperatriz. Ela é a deusa do teatro, cinema e televisão brasileiros. Fernanda Montenegro é o verdadeiro tesouro do Brasil, um tesouro que brilha como o sol no céu paulista, uma luz que ilumina a vida de todos nós. E essa é a sua história, a sua memória viva, a sua confissão. Fernanda Montenegro, a maior dama do Brasil. No coração do Rio de Janeiro, onde o mar brilha ao dianteiro e os montes se abrem para o céu, surgiu uma alma única, Fernanda Montenegro, germinada nas calçadas movimentadas da cidade. A sua família, de origem humilde forjada pelos tecidos portugueses,
ofereceu-lhe um berço seguro em meio às aventuras culturais que impregnaram o ar do carioca. A infância de Fernanda foi cenário para uma sinfonia de cores e sonhos, onde as ruas batiam ritmos e as pessoas se espetavam como flores em um jardim fechado. A diversidade cultural do Rio de Janeiro foi a semente que nutriu seu coração e alimentou sua mente, transformando-a no berço da criatividade e inspiração para uma atriz futura, cuja arte cênica reverberaria pela história do Brasil. Na Casa dos Montenegro, as paredes eram testemunhas de inúmeras peças de rádio e representações improvisadas que desabrochavam das almas familiares. A voz da mãe, uma cantora afro-brasileira, trazia música negra às paredes do casarão, enquanto o pai, um homem simples e carinhoso, ensinava as crianças a valorizar a simplicidade e a beleza da vida. Fernanda, desde criança, sentia-se encantada com os livros e histórias que a transportavam para mundos distantes, despertando em seu peito um fogo insaciável pela literatura. A curiosidade e imaginação da menina já revelavam a futura atriz que transformaria a arte cênica brasileira. No meio do calor carioca, Fernanda construiu-se uma identidade única, moldada pelos traços de sua cidade. O mar, os montes, as ruas e o povo rio-grandense marcaram a sua alma, transformando-a numa das mais importantes representantes da cultura brasileira. A história de Fernanda Montenegro é, assim, um capítulo inconfundível na grandiosa saga do Rio de Janeiro. No coração da cidade, onde o sol se abraça à terra, Fernanda Montenegro nasceu em plena luta do dia contra a noite. Em seu olhar, uma promessa, o fogo que consumiria o céu das artes brasileiras. A sua juventude, como um romance eterno, foi contada pelas páginas dos livros e pelos raios da luz que despertavam, em cada manhã, o amor por uma mulher chamada Montenegro. Ela, a primeira alma flutuante de um mundo que se erguia através das matas, dedicava seus estudos às letras e ao som da rádio. A voz de Fernanda, ainda frágil como a primavera, começou a dar vida a personagens em fugacias histórias. Nas horas do crepúsculo, ela lapidava sua interpretação, escutando-se e sussurrando o canto das sombras. No coração daquele teatro chamado rádio, Fernanda encontrou seus primórdios. Ainda com a voz de criança, ela conheceu mestres do palco brasileiro e aprendeu que o amor por um sonho é a luz que ilumina as sombras da vida. Nesse tempo de dúvidas, onde os sonhos se mistem às estrelas, Fernanda encontrou seu espaço de descoberta e afirmação. Ao deslizar pela rampagem da vida, ela enfrentava dificuldades financeiras e preconceitos. Mas sua determinação era a chama que acendia o fogo do teatro. A paixão por seu grande amor, a arte, a guiou com força de touro, como se seus pés deslizassem sobre o arenal da vida, em busca do primeiro grande papel. Ao longo dos anos, Fernanda Montenegro projetava-se como uma promessa de talento raro, uma luz no meio do escurasco da vida, onde muitos sonhos se enterram e as esperanças morrem. Em seus olhares, o fogo que consumiria o céu das artes brasileiras. E aquele primeiro grande papel, como um amor de inverno, chegou. Fernanda, a flor do teatro brasileiro, se erguia na sua majestade, enquanto o mundo aclamava a presença de uma mulher que dançaria com o sol, ao som do vento, até as almas se desprenderem da terra. No palco, ela encontrou seu lar e descobriu que a vida é um sonho longo, em que a voz da razão e o som das estrelas fazem correr os rios do tempo. A sua juventude, contada pela história, era uma leitura do tempo, um romance eterno de amor por um país chamado Brasil, onde Fernanda Montenegro se erguia como uma mulher que abraçava o sol e cantava ao som da vida. No coração vibrante do Brasil, onde o sol se abraça à terra com uma paixão fervorosa, Fernanda Montenegro surgiu, como um arco-íris metafórico, a síntese inefável da essência brasileira. Naquela fase adulta, ela se consagrou, como uma árvore esquebrada e reerguida pelo sol, num teatro que a seduzia como o desejo de um coiote pela lua. Fernanda Montenegro se transformou em protagonista absoluta do teatro brasileiro, atuando com fervor e paixão em peças clássicas e contemporâneas, onde o cenário era um tapete mágico que a levava aos confins de si mesma. No cinema, Fernanda brilhou com a intensidade de um rio em cheias, em obras como Central do Brasil, uma obra-prima que a lançou para as estrelas e lhe rendeu a indicação histórica ao prestigioso Oscar. A partir desse instante, Fernanda passou a brilhar como um astro celestial, iluminando o céu do cinema brasileiro com seu talento inconfundível.
Mas não foi apenas no cinema que Fernanda marcou a história, ela deixou sua marca emocionante na televisão, onde marcou gerações em novelas e especiais. Sua presença era como um relógio antigo, preciso e sutil, que marcava os ritmos do Brasil com seu tempo próprio. Fernanda Montenegro recebeu inúmeros prêmios, entre eles o prestigiado Emmy Internacional, uma coroa de louvor para a rainha do teatro, cinema e televisão brasileira. Mas o maior reconhecimento veio quando Fernanda foi homenageada como a primeira atriz latino-americana a integrar a Academia Brasileira de Letras. Aquela honraria transformou-se em uma cruz de Malta, um sinal divino que ressaltava a dedicação e excelência artística de Fernanda. A vida de Fernanda Montenegro é como um livro aberto. Cada página conta uma história, cada verso uma emoção, cada silêncio um segredo desvelado pelo sol nas terras brasileiras. A vida de Fernanda foi o refrão do Brasil, sua obra, a batucada que nos lembra sempre que somos mais do que apenas sobreviventes, mas artistas da vida. Na selva do sertão paulista, onde a mãe da grande atriz nasceu, o sol se pôs em cenário tão variado quanto sua carreira. Um céu de luzes brilhantes, reflexos da vida que Fernanda Montenegro vivenciou, e que, anos mais tarde, transformou em artistrica. A casa da avó, com os paredões de tijolos vermelhos, ajudou a formar o caráter de uma mulher incansável, capaz de desbravar caminhos nunca percorridos. Cada lágrima e sorriso nesse lugar foi semente para a dramaturgia que viria. A voz firme da atriz era como a força do vento que sopra sobre as colinas de sua terra natal, mineração do Espírito Santo. Era um grito, uma declaração de vida, que vibrava com o amor por uma terra que lhe dera tantas lições de vida. A disciplina era como a água da usina hidrelétrica de Itaipu, que corta o Brasil do sul ao norte. Era um fluxo constante, uma fonte infinita de força que alimentou o talento de Fernanda Montenegro. A atriz era assim como o rio, inabalável, determinada e indomável. A paixão pela cultura brasileira é como o futebol que vibra nas ruas de São Paulo. É um amor que transborda em cada jogo, em cada gol marcado. E a atriz foi essencialmente uma artista técnica de cena, dedicada ao aprimoramento constante e à perfeição na interpretação. E o olhar que transmitia a verdade é como o daquele olho da natureza mais maravilhosa do Brasil, a Amazonas. Esse olhar era uma lente que concentrava tanta energia, tamanha força, quanto as águas das grandes rios brasileiros. E por isso ela permanece na memória coletiva como um exemplo de grandeza, talento e amor à arte, que inspirará gerações futuras a buscarem a excelência, a perseverança e o respeito pela cultura brasileira. É o legado de Fernanda Montenegro, uma luz que nunca será apagada.